Mestre, querido amigo Jesus, que nesse encontro em que nos propomos com amor e carinho pela doutrina espírita, procuramos entender e compreender para que possamos, nos nossos trabalhos, servir melhor nossos irmãos enfermos e necessitados pela obra. Que a paz do Senhor nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite, Anne. Assim seja. Boa noite, pessoal. Estamos no Boa capítulo noite. 25, questão 200, na página da minha edição, né? 231, fazendo a velha recapitulação do capítulo, que é em torno da fixação mental. Então, após sair do centro espírita, né? André Luiz e Hilário perguntam ao espírito sobre aqueles 3 casos, né, que geraram 3 capítulos. A mulher que caiu dentro do salão doutrinário e não havia espíritos. Era um problema de emersão do passado, tipicamente anímico. Ela acessa o seu inconsciente e coleta de lá um trauma de uma outra existência carnal, onde ela morreu, sofreu um feminicídio, morta pelo marido a facadas. O segundo caso, que foi a mulher já sob um acesso direto, uma obsessão espiritual no grau de fascinação, e esse processo gravíssimo de 1000 anos, né? É o que ele aborda inicialmente aqui, o estrangulador da Toscana. O terceiro caso, que é um rapaz que cai dentro do centro, Américo, onde ele tem, pelas características médicas da época, histeria, convulsões, membros rígidos, chamado algum, não sou médico, mas tenho alguns livros aqui para leigos e também na internet, né? Histeria, segundo alguns, a medicina é chamada de transtorno de somatização, já que histeria é útero, né? Era assim que se pensava inicialmente. Só as mulheres ficavam estéreis, porque era uma secreção do útero desregulada. E Freud, quem estuda Freud, na internet tem filmes. Boa noite. Boa noite. Vai ver que Freud derruba essa ideia. Homens também ficam histéricos. E homem não tem útero. Mas o nome ficou, né? Histeria, que agora, quando o nome pega, é a mesma coisa de doutrinador. Não existe doutrinador. É médio de esclarecimento. Mas o próprio André Luiz colocou, depois ele vai dizendo que é médio de esclarecimento. Mas ficou no movimento espírita doutrinador. Doutrinador é quem passa uma doutrina para o outro. Né? E o médio de esclarecimento ele não está passando doutrina nenhuma, ele está acolher o espírito. Muito espírito não sabe nem que morreu, quanto mais do que é perispírito, que nada disso. Então, boa noite a todos. Então, os 3 casos que estão sendo estudados. E a pergunta de Hilário, que gerou essa resposta super longa, é a pergunta: estará nessa posição, né, o cidadão lá, 1000 anos precedendo, estará nessa posição? Vou tirar aqui o microfone, fazer um retorno aí, deixa eu ver. O ventilador e o microfone. Alô? Saiu aí. Estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado, 1000 anos obsediando a mulher, e aí já lemos tudo isso. Ele vai explicando que ele está sob uma fixação mental. Esse termo é chamado também pela psiquiatria de monoideia, monoideísmo. A gente tem que sempre estar atualizando isso, como o Carmen já me lembrou, que ninguém vai chamar o outro de cachaceiro, biriteiro, né, Carmen? Ele é adicto, né? O termo agora é um adicto, alcoolista, não é alcoolismo, né? Então, quem faz palestra tem que estar sempre em livros sobre isso, né? Eu tenho 2 livros aqui para dizer, olha, os termos são esses. Eu não pode ficar falando na plateia, eu sou cachaceiro, é um adicto, um drogado, é um adicto. Então, a essência é a mesma, mas tem que mudar o nome em respeito ao próximo, né? A respeito a todos nós. Então, ele está nessa posição a todo tempo, então ele está sob uma fixação mental, uma monoideia. Filomeno de Miranda, autossugestão.
André Luiz, auto-obsessão. Mas tudo isso aqui é uma fixação mental. É dele e que muitas vezes gerará um processo mediúnico. Então, um fenômeno medianímico. Ou seja, vou repetir o termo de Filomeno para a gente voltar ali, para fixar bem na fixação. Quando ocorrem pensamentos repetitivos, está no livro de Manuel Filomeno de Miranda, nas suas obras. Quando ocorrem pensamentos repetitivos, reduzindo a polivalência, então a pessoa fica todo dia, não é que a pessoa não pense em outros assuntos durante o dia, mas aí eu passo, volta e meia, encontro alguém ou eu sozinho, eu só penso naquilo, todos os dias, mesmo que eu vá trabalhar, mesmo que eu faça outras coisas, mas todo dia aquele pensamento fixa dentro de mim, né? Passei por isso uns 2 anos atrás, né? Sobre isso, querendo sair de Cajazeiras. Depois eu percebi que era meu e havia uma pressão espiritual. Depois de uns meses, né, ponto de vender a casa e tudo. Mas aquilo foi se tomando corpo dentro de mim, que era meu, anímico, e que depois teve o estímulo, né, de fora. Então, quando ocorrem pensamentos repetitivos, reduzindo a polivalência mental, é um cachorro, hein? Espera que eu vou desligar aqui. Vou desligar o microfone. Pode ficar tranquilo, filho. Eu desligo aqui. Já desativei o som. Dos mesmos, restritos a uma ideia que se destaca e predomina, então. A pessoa pode ter outros pensamentos, mas todo dia ele volta àquela mesma ideia que se destaca e que predomina. Todos os dias ela lhe vem à mente, eis que se inicia o processo enfermiço de uma fixação mental, que vai desestruturar o seu comportamento psicológico, Filomeno, anímico, tornando-se canais, aí já entra o medianímico, tornando-se canais para interferências negativas por parte de espíritos ociosos, doentios e maus, que andam à espreita para o conúbio das energias vitais ou por vingança, né? Então fica esperando uma brecha, né? Ou os ociosos, né? A galera chama os vagabundos, os que vagam nas obras. O pessoal se choca com essa palavra, que era da época, da erraticidade, né? Mas não no sentido, é os que vagam, né? Ociosos na erraticidade. Muito comum, é que a gente não vê. Porta de cemitério. Espera aí um momento. Beijo que eu vou. Vai pra casa. Dê tchau, turma. Tchau. Lá. O pai vem pegar. Fica de segunda a sexta. Então vamos lá para a leitura. Onde nós paramos. Que se eu estiver errado, alguém me corrija aí. Ele está explicando, né? Não sei se Anne estava, acho que ele não estava, sobre se ele teria reencarnado. Ele vai dizer que essa fixação mental é de um tempo indeterminado. Poderá haver, depende de cada um sair dela, né? Porque Deus ajuda a todos nós. Então, eu vou reler o trecho aqui. E quando não nos esforçamos, está na página 231 dessa edição, né? E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico. Nevrálgico é um sentido figurado, está olhando no dicionário, né? É um elemento crucial ou o mais importante de qualquer questão. Então você conversa com aquilo tudo, aí volta para aquele mesmo problema. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não conseguiu sair como uma agulha num disco de vinil arranhado, passar. Precisa de um empurrão, porque ele para só ali. Ele volta sempre para aquele elemento crucial, o mais importante para ele da questão. Então ele fica ali, de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, tentar genericamente, qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança,
ciúme ou desespero pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante, consuma o bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate, né? A mente é o soldado em luta, por isso que eu estou usando esse símbolo. Nós, ao reencarnar, estamos em um verdadeiro combate com adversários que são internos e externos, né? Fazei as pazes com vossos adversários enquanto caminhais com ele. Não é só o externo. Emmanuel vai explicar isso em várias mensagens. Os maiores adversários que eu tenho estão dentro de mim. A reencarnação é para eu apaziguar-me com eles. Os problemas que eu gerei em outra encarnação. Então, ele está remontando aqui a Jesus, né? O símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Né? Um país o tempo está pesado para os ucranianos. Mas os cidadãos russos, que não têm soldados mortos, para ele continua normal. Né? Exceção dos parentes, né? Que tiveram seus soldados russos e morreram. Mas não tem uma bomba na Rússia, não tem ameaça em nada. O tempo é leve para eles. Mas imaginemos se a gente estivesse aqui, todos nós na Ucrânia. Como é que estaria o nosso coração? Né? Será que a gente teria essa tranquilidade de estar aqui numa live? Né? As bombas caindo no nosso país? Então, para o derrotado, o tempo é pesado, não passa nunca. Né? Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos, amargura e lágrimas. Quando não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, pelo trabalho constante, pela renovação e progresso, aqui já define, né, um dos objetivos da doutrina espírita, ou da própria casa espírita, que os palestrantes estão sempre remontando a reforma íntima, a renovação de pensamento. Então, é um esforço. Por isso que na casa espírita, Ivonete, a gente não tem como prometer as coisas, porque a gente não sabe a cabeça do outro. Então, quando eu fui para Divaldo Franco 23 anos atrás, ele não me prometeu nada, porque ele não sabe como é minha cabeça, se eu ia ter o esforço da vontade, porque a ajuda estava tendo dele, de Joana, os benfeitores espirituais, de João Neves, de Nilson, Nilo Calazans, os que depois eu fui integrar o projeto Filomeno, de Miranda, depois de muitos anos. Né? Então, mas ele não sabe qual é a nossa cabeça. Né? Eu preciso ter esse esforço constante de renovação e progresso, desejar isso. Então, por isso que a gente não tem um ritual, talvez não atraia muita gente. Não, você faz tal coisa, faz X coisa, que a sua vida volta aos trilhos. Não. Eu preciso que você utilize a sua vontade, esforço, que vai dar trabalho. E é constante, né? Pela nossa renovação e progresso. Não é alguém prescrever, não, você vai tomar 3 meses de paz, água frutificada e essas palestras. Depois você volta à vida normal, que levou os mesmos problemas a qual eu entrei. Então o esforço é constante. Aí não atrai muita gente na casa espírita, porque ele dá para mim a responsabilidade. Eu vou lhe dar o ombro como Sirineu, mas a responsabilidade de carregar a cruz é sua, viu, meu filho? Agora você não vai carregar sozinha mais, mas a cruz é sua. É você que vai carregar. Sirineu carregou, depois passou para Jesus. Não era dele. Jesus pegou a cruz. Então é isso que o benfeitor faz. Vão aliviar. Aliás, Jesus falou: vinde a mim todos que sofrem, eu vos aliviarei. Nunca prometeu cura. Eu vos aliviarei. Sermão do Monte. Então requer esse esforço nosso, transformando vou repetir, pelo trabalho constante, pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento, né? Se não fizermos isso, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, que está em nossa mente, né? Subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico. Veja que ele está repetindo que é um trabalho, né? Não é fácil.
Por isso que o doutrinador, coitado, 10 minutos, como é que vai resolver uma encrenca dessa de 1000 anos? Ele vai ajudar, mas ele não pode prometer que vai resolver. Né? Então, ao parente ou ao marido da mulher que caiu lá, é claro que ele vai ter o apoio, ele confia nos guias da casa dele, confia em Jesus, mas ele não pode prometer cura, porque ele não conhece a cabeça da mulher, ele não sabe o que está nos bastidores, é 1000 anos de perseguição. Então, requer um esforço heróico da suprema renúncia com, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação. Então ele está usando os dois termos. Se eu não faço esse esforço de trabalho constante pela renovação e progresso, né, quando e caminhar assim até o túmulo, e após o túmulo eu ainda não me esforço para sair daquele estágio, como esse cidadão aqui está desencarnado, não se esforçou, continuou com ódio, ele se emaranhou nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, no caso dele, 1000 anos, e por vezes séculos na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Ele se nutre disso. É uma coisa, não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor. Na Terra a gente vê isso. Pessoas que a ciência chama de processo de vitimização. Isso. Você encontra ela, Carmen, como eu sofro. Passa um ano, Carmen, como eu sofro. É o processo de vitimização. Ele não se interessa por outro assunto. É uma pessoa com a ideia fixa na própria dor, na própria ociosidade, ou no próprio ódio, que é o caso dele. A criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. É um urso que no inverno entrou na caverna, né? Se encafurnou na caverna dos próprios problemas. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Muito comum em autista. Há um livro sobre isso, de Hermínio de Miranda. Autismo. Né? Nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Autismo, segundo André Luiz, pesquisa de Hermínio de Miranda, vários processos de autismo, estou dizendo que é todos, né? Vários, é o espírito que se ensimesmou, ele reencarna, mas não sai. Autolivro também, acho que é Loucura e Obsessão de Filomeno de Valdo Franco, se não me engano. O garoto caladão, ao outro processo, né? Enfermiço, que chega o dano mesmo na mente, no sistema neurológico do autismo, mas o processo todo é do espírito. A doença dele é mental. Mário, o autismo ele tem vários graus. Vários graus. O autismo, eu estava assistindo uma palestra, professor Luiz Fernando, ele estava trazendo a respeito dessas doenças assim mentais, e aí ele trouxe que existem os vários graus, tudo bem, a gente sabe, mas ele também trouxe um conceito que eu nem sabia dessa questão. Ele disse que tem, aí já não foi, acho que não foi nem o autismo, já foi a outra doença que são cromossomas a menos, que eu esqueci agora. Aí, Down? Síndrome de Down, isso. E o que é que acontece? Tem a síndrome de Down, que ele diz que é como uma expiação mesmo, mas também tem a síndrome de Down com espíritos elevados, que são espíritos que vêm até, que nem fazem mais parte do quadro da reencarnação na Terra, mas por uma afinidade muito grande, um amor muito grande a quem está aqui, eles arriscam essa encarnação. Então, ele colocou o seguinte, que no contexto dessa encarnação, que no caso são duas realidades bastante difíceis, no contexto de reencarnar, acaba saindo com um defeito. Ele explicou essa questão do defeito físico. Que fica... Aí, Carmen, ele tem que passar, se você puder passar, agradeço, a fonte de onde ele tirou isso, né? De onde ele tirou essa informação. Olha,
Eu assisti essa live É, não, é isso. Aí que eu assisti a live e ver a fonte de onde ele tirou, né? Para ver se é uma fonte fidedigna. confiável. Porque tem coisas aí que são. Aí, há um médium, analisava ontem com Jacobson Trovão, psicografou o livro dos Espíritos para atualizar. Ele psicografou um espírito sozinho o livro dos Espíritos para atualizar o livro antigo. Tá doido? Então, é isso mesmo. É um problema de obsessão. Então, a gente não está descartando. Então, se você depois mandar para mim, porque Sim, tem que vou enviar. analisar a fonte. A fonte de André Luiz, Evolução dos Mundos, segunda parte, Processo Mental, o Espírito Elevado Nenhum Reencarna. André Luiz, Evolução dos Mundos, segunda parte. É expiação. Não estou falando de dano Não, físico. ele falou que nem todos os casos é de expiação. É isso. E ainda lembrou, Isso. Por isso que eu olha estou aí a pedindo. história do Bondocto. Por isso que eu estou pedindo a você a fonte. Ele é um espírito, ele tem, acho que é autismo, né, o Bondocto? E ele é altamente inteligente. E isso, o que a gente tem que ver, peraí, Ivan. Escala espírita. Espírito superior reúne em si toda a ciência, sabedoria e bondade. Aí tem espíritos com sabedoria. Esses podem falir. Sim. Eu posso ser de alto coturno na física, mas ter falido no amor. Aí eu venho com dano na mente, mas eu sou espírito elevado? Sou elevado em ciência, mas não sou elevado no amor. Por que o último degrau para espírito puro, nosso planeta é... Você olha a escala A espírita, gente fica só assim. tem de exemplo Jesus. Aí é puro. No topo Já está da assim. pirâmide. Mas está lá na escala espírita, espírito com sabedoria e espíritos superiores. Com sabedoria, ele pode ser super sábio, um Albert Einstein, excelente em física, com Fritz Haber, o gênio que criou para a gente os fertilizantes na Terra, mas ele matou. Ele deixa na Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, ele inaugura a guerra química. Mas tudo de fertilizante foi ele que criou da amônia, sintetizou a amônia do ar. Mas também ele criou uma medalha no peito. Então ele cria a guerra química. Como é que Fritz Haber deve ter vindo? É um espírito altamente elevado, intelectualmente. Imoral, ele vai vir com dano. Então eu estou pegando o André Luiz, vai dizer que dano mental não há. Bezerra de Menezes não perde para reencarnar. Mas eu não estou dizendo que ele é espírito puro, não. Não é puro. Eu falei que ele é espírito puro. Eu não estou falando que é puro. Da síndrome de Down ou autismo pode reencarnar com esse defeito, mas não é um espírito. Um espírito que elevado. está na base da pirâmide hierárquica, não. Então tá certo. É um espírito que tem uma faliu. elevação e nem é mais espírito daqui. Ele ainda falou que mas era faliu. Faliu uma área. Sim, mas ele vem por amor também. Diga, Ivan. Não, o que eu ia salientar, Sérgio, você acrescentou aí sobre essa questão da diferença do espírito superior e aquele que tem sabedoria, era isso aí. Escala espírita, bem, a gente já estudou isso, lá no centro. Aliás, nós, né, Kardec que orienta, né? E todo trabalhador de mediúnica não pode deixar de estudar a escala espírita. Não tem, porque como é que ele vai saber os espíritos que chegam lá, a natureza? Então, ele pode confundir um desse aí com um espírito, com um Bezerra de Menezes, aí vai se complicar. Então, vamos lá. Então, a morte, para explicar aqui, vocês já estão acrescentando também, né? Ele está dizendo o quê? Muita gente permanece assim até após a morte, Ferreira, né? Na fixação mental daquilo ali. E aí o perispírito é maleável, né? A gente já viu um caso, mas foi nesse livro, né, de minha memória, né, onde o pai falou para ele, o filho, o homem chega bêbado, ele era dado a cachaça, os excessos, né? Aí o pai, e ocioso, acho que é nessa obra, não sei. Aí esbofeteia o pai trabalhando para ele. Aí ele, filho miserável, como é que bate no pai? Teu braço vai ficar seco, você vai secar o braço. Uma praga, né? Ele sai, vai beber, é atropelado. Ele é atropelado, morreu. Esse morreu, passou um mês. No mundo espiritual ele tem que ser um braço. Eu acho, não tenho certeza, se
O carro passou por cima do braço dele, não, mas ele ficou na mente a praga do pai. Teu braço vai ficar seco. Isso é hipnose. É uma sugestão. Filho miserável, seu braço vai secar, o braço que ele esmurrou o próprio pai. Ele caminha no mundo espiritual com o braço seco, no perispírito. Agora, qual a solução? Reencarnar. Quando ele reencarnar, ele vai ter um problema no braço, vai nascer com o braço mirrado, é a palavra. É o braço com problema. Por quê? Ele fixou e a palavra do pai. Filho desgraçado, seu braço vai secar. Ele morre, acho, na saída de casa, bêbado, o que foi? Foi a praga do meu pai. Então ele ficou na mente. Ao projetar na mente, ele já anulou o braço. Pelo automatismo. Não é ele anulou o braço. Você vê isso muito claro também no livro Memória do Suicida. Né? Mário Sobral, né? Mata a mulher com as mãos e se mata. No mundo espiritual, ele aperta a mão, some, aperta a mão, some. Fica um negócio tão engraçado. E quando, no último capítulo, vem ele reencarnado, só os cotoquinhos, né? Ele não conseguiu formar os braços dele, porque ele fixou o remorso de ter matado Eulina, a sua amante, né? Depois de ser matado. O suicídio para ele não foi tão importante. Ele tinha um remorso pelo assassinato. Então ele veio, não conseguiu formar os braços, nasceu só com essa parte. Doença congênita. Tudo isso é um processo de fixação mental. Diga. Sérgio, eu vejo aí duas situações diferentes. Um é quando ele pratica o crime com as próprias mãos. Isso. E outra é quando o pai dele lança aquela praga. Mas ele, através de tratamento, poderia ter feito uma desconstrução. Isso. Aí, para poder voltar normal. Então não quer dizer exatamente que ele ia voltar com as mãos mirradas. Não, mas ele não conseguiu. Os outros não passaram? Está lá o livro Memória Suicida, todo ele. Mas foi um problema mental. Então o que acontece? Eu já vi casos de a pessoa ir com garras, armado de que é o lobo, e nós estabelecemos um processo de desconstruir esse de imediato, através de um espelho. Então não precisou encarnar. Tudo caso é um caso. Os outros no Memória Suicida, dos 5 casos estudados, Jerônimo, Camilo, Mário Sobral e o outro, eles conseguiram mudar. O tratamento é o mesmo. Mas Mário Sobral, quando ele se ajoelha diante de Teócrito, ele falou, não suporto mais. Eu preciso voltar, eu preciso esquecer a palavra. Manda-me para esquecer. Você fica emocionado no livro todo. Eu preciso esquecer. E quando ele vai se despedir dos companheiros, aí Camilo Castelo Branco vê os 2 braços dele sumir. Ele não conseguiu se melhorar, Ivan, com o tratamento. O outro, Camilo Castelo Branco, até ele chegar na colônia Maria de Nazaré, desde o momento do suicídio, 13 anos. Há livros que estudam esse livro. Né? Ele passa 2 meses grudado ao cadáver. Quando ele se ergue, ele vai ser levado, porque tinha méritos, para ir para o Vale dos Suicidas. Né? Há um outro livro que complementa isso, Amor e Ódio, de Wanda Amaral. É o espírito que vaga na terra. O livro é indescritível, não dá para explicar. Aí você vê que mérito é o Vale do Suicida. O pior, os que ficam sendo sugados na terra, arrastados para lá e para cá. Então, quando ele passa 13 anos no vale, né, esgotando os seus fluidos, junto com Mário. Depois vão passar o quê? Ele passa quase 40 anos, os outros estudando e aprendendo, mas Mário também, mas ele não consegue. Então, tem espírito que você vai ajudá-lo a desconstruir na mente dele aquela ideoplastia de garra de outro. E tem outros que não conseguem. Tem outros que não vão se modificar. Então, o doutrinador, intuitivamente, ajuda com a espiritualidade. Uns vai lograr êxito, outros não. Nesse caso aqui, de 1000 anos, claro que o doutrinador e o médico vai fazer muito. Mas a solução vai ser a reencarnação para ele. Ele vai dizer que nos finais, quando a gente for ler no capítulo, para ele não adianta a mediúnica, que só a reencarnação. É como o caso também de Mário Sobral. Para ele falou, preciso esquecer. Se ajoelha. Eu preciso me enfornar no corpo, se eu vou enlouquecer. Eu preciso esquecer. Então ele não precisava vir sem braço, mas veio. Porque quem forma o seu corpo é você, Ivan. Ajuda tem. Na verdade, Mário, isso aí não foi exatamente assim uma coisa de... Ele que aceitou esse castigo. Ele não se perdoou. É isso. Ele aceitou isso. Ele aceitou
como dizer, a praga do pai. Isso é o outro, né? Ele poderia não ter aceitado, entendeu? Lá no mundo espiritual, se existe, como você disse, tem um umbral, ele sai do umbral, vai para o tratamento espiritual. Para isso existe também o estudo, né? A meditação, tudo que eleva a mente, como nós aqui passamos por um tratamento espiritual, eles também passam lá por um tratamento espiritual. Então, nessa questão dele reencarnar dessa forma, que ele reencarnou como o pai jogou essa praga nele, entendeu? Porque ele aceitou isso, quis nascer assim, exatamente pela, como se diz assim, para se perdoar, pelo mal que fez ao pai. Então, ele aceitou esse castigo. A maioria dos espíritos nem sabe esse processo de encarnação. É que ele não conseguiu se perdoar, é isso. Porque a gente reencarna da forma que você tem livre-arbítrio de decidir como você tem que reencarnar. Eu quero reencarnar sem... Você vai ver aqui... Nem sempre escolhe. Tudo depende. Claro. A questão é isso. Sim. Se você leva muito tempo lá fugindo da reencarnação, que tem medo, como nós temos medo de morrer, eles também têm medo de reencarnar, porque para eles é como se fosse uma morte. Então, é assim, como é que já até esqueci o que estava falando. Ele vai explicar aqui 3 tipos de reencarnação para a solução. Isso. Vamos ler aqui, ó. Aqui no final, aqui. 3 tipos, que é para ajudar esse cidadão aqui. E os 3, né? Ele nada mais ouve, né? Nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvarada de si mesmo. A gente conhece gente assim. Então isso não é difícil. Agora a questão é o quê? Quando chega no espiritual, o perispírito é maleável. Então ele transforma, né? Aquilo ali. Não é o espírito que quer. Mas se eu sou vivo no ódio, quando eu saio do corpo pelo sono, se eu puder ver, eu sou um bruxo, um terrível. André Luiz descreve isso. Não sei se nessa obra, acho que em outra. A mulher linda de academia, mulher de um médico, rica, dormindo. André Luiz fica olhando, né? A mulher fantástica. Ele não está vendo. Quando ela sai do corpo, André Luiz se apavora. Ela é terrível. E eles não entram em detalhe. O perispírito da mulher é terrível, é amedrontador. É ela que quer ficar assim? Não, só tem para academia, indo para tudo. É porque ela é má, ela é cruel, ela é perversa. E aí, ela tem as vidas dela passadas, o que é que muda meu corpo, Ivonete? É o meu sentimento. Emmanuel vai dizer no livro Roteiro e Serra dos Médios, o que muda a minha forma é o meu sentimento. O pensamento já é fruto do sentimento. Então eu posso aqui, quando eu penso alguma coisa, mas o sentimento é base, isso é coisa da psicologia, né? A emoção, o sentimento vem primeiro. Eu não tenho como disfarçar isso. Se meu sentimento é ruim, eu posso passar aqui o tempo todo disfarçando para vocês com 300 livros na cabeça, mas quando eu saio do corpo eu tenho uma forma apavorante, monstruosa, como ele descreve, e não pode entrar em detalhe no livro Mensageiro, quando ele vê monstros, aliás também no livro Nosso Lar, mas no livro Mensageiro não passa isso. Quem são aqueles monstros? São de filme de ficção? Não, são os psicopatas, os sociopatas da Terra que andam por aí de gravata, roubando merenda escolar, roubando tudo, outros matando assassino em série. Quando sai do corpo, são formas monstruosas. Não tem forma de animal, são formas monstruosas. Que no livro do Mensageiro não passe detalhes sobre isso, para não apavorar o leitor, né? Então vamos lá. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, com as múmias espirituais, e lembrei-as ao assistente que nos disse atencioso. Ele está remontando-se ao livro Os Mensageiros, capítulo Os que Dormem. 2.000 espíritos na ala, dormindo em pesadelos terríveis. Né? No livro você vai ver, passe todo dia, olha onde falou, terapia de cromoterapia de luz todo dia, água fluidificada todo dia, só 400 absorvem, 1.600 são totalmente impermeáveis a penetrar um fluido dos espíritos no seu perispírito. Livros Mensageiros, que a gente, Deus permitir, final do ano, o ano que vem, você vai estudar. E aí faz o quê, Mário? Em um caso desse. Vamos deixar nesse livro, quando chegar lá a gente vê. Deixe-se apressadinho. Então,
Vamos lá. Muito tempo para esperar, não. Após a morte, ele se lembrou disso, né? São múmias. Ele ficou assustado, André Luiz, tudo lá parado, ó, e os olhos virados. Os olhos virados, tudo duro. Com todos os cuidados do nosso lar. Pesadelos monstruosos. Com cuidados. Mas a mente deles não sai daquilo, cara. Então, como é que 10 minutos vai ajudar? Os guias ajudando, como o Oni falou, como a gente tem, vai para terapia. E não acorda, não, é? Fica dormindo. O que vão acordar? Vamos ver aqui qual a solução para eles e para isso. Uma batucada? Sim. A mente estacionária na deserção da lei. Ó, não tem nenhum anjinho ali. A mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza, serve para o desencarnado, mas serve para a gente também, né? Além do túmulo, ele está citando muito além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre, em plena orientação. Aí, Carmen, eles despertam. Loucos. No livro você vai ver, só um desperta. André Luiz participa. Sabe o que ele faz? Ele sai correndo, e abre a porta, sai correndo. Ninguém vai atrás dele, não. Não, aqui é uma cidade murada. No meio do caminho, quando ele cansar, ele vai ser trazido no livro. Então, ele alienado, em plena alienação. E também, quando houver encarnação, não será normal. Então você está entendendo. Que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões e que julga encontrar a própria felicidade. Aquele espírito que levantou lá no livro Mensageiro, se a felicidade dele é dinheiro, né? É a conta bancária, ele vai querer correr para a Terra. No livro E a Vida Continua é o último, Evelina Serpa e Ernesto Fantini, tratado, com cuidado, ele fica, puxa, quem é que paga a conta? Ele faz, quem é que está comprando minhas roupas? Quem está pagando minha alimentação? E os outros rindo. Como é bom, todos estão aqui? Não. Muitos passaram por aqui e foram embora. Foram embora? E como é que eu faço para permanecer? E a gente permanece? Depende de vocês dois. Eu acho aquilo fantástico. Porque eu amanhã, você quer ficar aqui, meu filho? Depende de você. Mudar a sua conduta mental, o sentimento. Né? Quando eles saem em caravana já equilibrados e vão conhecer a periferia do umbral, toda a cidade é morada. Aí um rapaz dá em cima dela. Sabe aqueles homens, né? A mulher passa e ele olha para trás da mulher. É o hábito, o vício, a fixação mental. Né? Olhar para as nádegas da mulher. Como é que você vai se manter lá, numa colônia espiritual? Quando ela sai, ela tem 26 anos. Aí o jovem, Túlio Mancini, você é muito brutinho. Quer beijar ela. Rapaz, eu sou casado. Casado o quê? Você já morreu, eu também já morri. O seu marido está na terra. Tá na terra. Ele quer agarrar ela a pulso. E tudo mais. É o hábito dele. Aí ela se coíbe. Aí ele fica louco. Você é tirada santinha de pau oco, né? É como essas mulheres da cidade aí. Eu já fiquei naquela cidade. Muito tempo. Louca. Eu saí. Eu vivo na terra da liberdade. Eles chamam umbral assim, várias horas. Aqui, as mulheres aqui não são como vocês, santinha de pau oco, não. Vai embora, vai. Aí chota, o mundo chota. Aí você vai, ele está na colônia. Aí eles perguntam assim, vários aqui já foram para a colônia, meu filho. Mas eles não, a mente deles estão fixada no que é interessante, ele só pensa em sexo. E enquanto ele não mudar, como é que ele vai ficar lá dentro? Passou Joana de antes, ele levanta a batina. Passou Irmã Dulce, ele agarra. Quer dizer, ele não tem condição de ficar, mas as portas estão abertas. Ajuda. Mas ele também não tem condição de vir para aqui, para a Terra, não, porque esse modelo aí não, aí ele que vem mesmo. Esses é o que vem mesmo. É o que vem mesmo. Você pode receber até na sua família. Exatamente. O crescimento evolutivo deles depende da escolha da família que eles vão ficar. Depende da família também, nem dele, né? Ele apenas deseja uma mulher. Ele apenas deseja isso aí na comum. Esses são os que mais encarnam. Sou casada, e daí? Mas já está na hora desses daí, porque da forma que tem tanta lei agora para proteger as mulheres, e esse negócio de agarrar coisas aí, não dá, não. Agora você lembrou bem, né? Por que existem essas leis? Por causa de criatura assim.
Exatamente. Mas a proposta é essa? A proposta é o quê? De educar, de renovação, vou ler aqui, de trabalho constante pela renovação e progresso, renovação interior. A lei é para proibir, não estou dizendo que a lei está errada, a lei está certa. Mas o processo é de renovação. Mas se o homem se educa, a lei fica caduca, né? Fica perfeita. Renovação. E a terra que é o teste, né? É isso. Indo para aqui que é o lugar de fazer o teste. E qual o remédio? O lar e a sociedade. Porque o que ele aprende no lar é o que ele leva para a sociedade. Porque a primeira sociedade é o lar. Isso. Começa a sociedade no lar. E depois leva para fora. Esses são os espíritos que mais querem crescer, querem mudar, querem evoluir. Mas sempre há aqueles que vêm atrás deles, né? Para mudar a cabeça, aliviar para o outro lado. São aqueles que ficam muito ligados a eles lá no umbral, aí vem atrás. Entendeu? Querem evoluir, mas não conseguem. Qualquer coisinha que você faça, vamos dizer assim, como o Mário falou, esse que é obcecado por mulher, né? Qualquer besteirinha, ele está ali, é um santo. Mas se acontecer qualquer coisa, ativa é uma coisa, Carmen, tão impressionante, que a gente pega as obras de luz, cada um tem um detalhe. E se, como ele fala, da conversa maledicente dentro das colônias, mas se eu tivesse esse hábito, no livro Mensageiro ele faz isso, o seu rosto se cobriria de sombra, né? A sua aura ficaria densa. Se eu persistisse, os orientadores da cidade iam identificar você e iam te chamar. Né? Uma conversa fraterna, né? Você precisa mudar seu comportamento, renovar-se, progredir, né? 1, 2, 3 vezes. E se eu não quisesse, as portas estão abertas. Porque você se tornaria pessoa desagradável na cidade. Por isso que é muito importante, vou falar aqui da evangelização da juventude. Por isso que é muito importante a gente levar logo nossos filhos, que está ali pequenininho, ainda é aquele ser que está se preparando para a vida, e ir para uma juventude, né? Aprender as coisas de Jesus, né? Isso. E seguir no caminho. Isso aí. Sim. Aí ele vai explicar o remédio, né? Qual o remédio para esse estrangulador, para aquele rapaz Américo e para aquela outra da imersão? Qual o remédio mais adequado à situação? Inquirir, respeitoso. Ele vai dizer 3 graus do que eu anotei, né? Aqui, do que eu compreendi. Muitos dessas almas desorientadas, comentou o instrutor, por fim se impediam do mal, cansam-se, né? E procuram a regeneração por si mesmas. Primeiro aspecto da reencarnação, o automatismo. Então, esse cidadão aqui, ele está falando aqui o primeiro tipo da reencarnação. Ele não vai se aprofundar. Se aprofunda no livro Missionário da Luz. Mas ele está dizendo o quê? Esse ódio dele, Ivonete, grudado nessa mulher, em várias reencarnações, né? Ele não entra em detalhes aqui se ele reencarnou ou se ele está fora. Vai terminar quando ele querer sair, não sai. Ele está grudado, Tereza, igual a chiclete, no útero dela, e virá como filho. No livro do Espírito acontece isso. Será uma convivência desafiadora. Há um automatismo, né? Automatismo. Meu irmão, os espíritos como Carmen, como Anne, Ivan falou, meu irmão, bora sair daí, meu irmão. Bora para a mediúnica, bora para a cidade, bora para o socorro, bora renovar o pensamento, bora progredir, bora perdoar. E ele não consegue pensar nada, porque nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além daquilo da esfera desvarada de si mesmo. Aí chega Ivan falando, chega Bezerra de Menezes, chega outra, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então, quando você olhar, ela já foi. Agora você que odeia ela vai nascer filho dela. Tá bom. Quando ele querer sair, ele está vinculado, o fluido vital. O fluido vital dela grudou ele. O fluido vital dos pais, né? Ele está grudado. Ele se nutre dela, ele se nutre do que ela pensa, do que ela come, do sexo dela, porque ele só vive grudado. Quando ele for sair, ele não sai. Nem aborto adianta, nem tentar o aborto. Ele está grudado nela. Primeiro tipo de reencarnação. Um automatismo. É claro que ele vai ter um guardião, né? Vai ter um espírito familiar, porque ele também é filho de Deus, nosso irmão. Mas não foi planejado, Ivan. Né? Que a gente só fica na reencarnação de Segismundo. Planejamento, né? Segismundo, tudo programado, conhecer os pais, o jeito tudo de andar. Bonitinho. Que time o pai gosta de futebol. Aí a criança, como é que
O gênio passa o jeito de andar do pai? O menino nasceu com o jeito de andar? Não, o espírito foi planejado. Ele ficou meses observando o jeito de andar do pai. Então ele copia para agradar o pai quando quer reencarnar. Né? É tudo aquilo ali. Mas não tem só reencarnação como o Segismundo, não. Essa aqui, né? Se ele ficar com esse ódio todo, não vai ter planejamento. Planejamento estava para ser ele se renovar e não quer. Não quer. Então, há outras, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. André Luiz vai dizer que isso aqui é a maioria. Aqui é onde está Segismundo. Né? Na obra, está lá, olha. Ele dá um primeiro exemplo. Essas almas desorientadas vão se grudar ali pelo mal, enfim, vão buscar se regenerar, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam, despertam para novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. Rapaz, eu vou deixar de odiar tanto. Já ouviu os conselhos na mediúnica, nas cidades espirituais, né? Os postos de socorro. Então, eles são os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor que lhe visitam o pouso de restauração. O que é que a gente vai ver muito comum? Esses espíritos integram as caravanas, vão trabalhar, vão estudar, mas como Segismundo, e depois vão dizer, agora eu quero reencarnar. Mas depois de anos que já estudaram, já se prepararam, já se planejaram com os guias, né, programaram, e aí vão buscar o pouso de restauração, carne física, escola planetária, o pouso na família, como o Anne coordena aí. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, né, a importância do trabalho com os bons espíritos, da prece de Francisco de Assis, é dando o que se recebe, sem adquirir simpatia. Como é que eu vou ter planejamento? Ajudando aos que os ajudam, saí do umbral resgatado, cheio de ódio, de rancor. Sofri coisas, ouvi as doutrinações, as palestras, chorei, me arrependi. Como é que eu faço? Agora, bora estudar. Vamos descansar um pouco, né, entre aspas, da carne. Estudar, trabalhar. Ajudar aos que os ajudam. Você vê Evelina e Caio. O que é que eu posso fazer? 2 meses de tédio. 2 meses. Ela é católica esperando o paraíso com descanso eterno. 2 meses ela não aguentou. Eu preciso fazer alguma atividade. O mentor Riba ri. Mas você não é católica? Não esperava o descanso eterno. 2 meses eu não aguentava mais ficar sem fazer nada. Aí ela vai integrar uma caravana, né, de exercício, de prática, estudar. Ela vai para uma escola espírita, embora ele utilize outro nome, Instituto de Ciências Psíquicas. Qual o tema? Ela pergunta. Eu vou estudar reencarnação, lei de causa e efeito, obsessão e mediunidade. Nossa, é aquilo que a gente está estudando. Para poder ajudar melhor, né, e se preparar para uma futura reencarnação. É esse aqui, entender o impositivo da luta, ajudando os que os ajudam, regressam ao bom combate, que é a encarnação, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhe é possível desempenhar. André Luiz vai dizer que essa é a maioria do planeta. No livro Missionário ele fala, Segismundo ele coloca como modelo que diz que ele fala assim mesmo, 60% das reencarnações da Terra são planejadas, são programadas, 40% não são. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, outras almas, né, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. 1000 anos já chega, meu irmão. A gente fez tudo por você. Agora você vai ser docemente constrangido a reencarnar. Reencarnação compulsória. A experiência no corpo de carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar. Mas nesse caso, a reencarnação será compulsória. Não será um ato de violência? Hilário pergunta, o que fazemos na terra, meu filho? Disse o assistente, quando surge um louco em nossa casa.
não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange as medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio. É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Um louco dentro de casa tem condição de a gente perguntar se ele quer medicação? Se ele estiver surtando, a gente chama o SAMU e aplica nele. Os enfermeiros pegam ele pelo braço e aplica nele. Uma coisa. Vai aguardar a resolução do alienado mental no que tange as medidas. Espera aí, eu agora vou quebrar tudo, mas amanhã de manhã eu tomo remédio. Né? Quer dizer, deixa ele quebrar. Agora eu vou esbagaçar a Tereza, mas amanhã eu tomo a medicação. Não, você vai tomar, mas eu não estou forte, eu chamo o SAMU, a polícia, o que for. Então, a reencarnação compulsória funciona, mas qual é o nosso benefício que ele está fazendo? O louco é nosso irmão, nosso pai, nossa mulher. É para benefício dele, porque se ele matar alguém, ele ainda vai preso. E porventura eu serei responsabilizado. Porque se ele matar um menor, em minha casa, você não chamou a polícia no SAMU? Quer dizer, os guias fazem essa reencarnação compulsória a essa categoria de espíritos recalcitrantes e inconformados como medida, Ivone, medida de auxílio. Agora ele vai nascer numa posição difícil. Ele precisa de um choque, né, de longa duração, pelo menos o esquecimento. Esse cidadão aqui vai nascer como filho dessa mulher. Quando chegar aos 7 anos, na adolescência, é que ele vai olhar para ela assim: eu detesto minha mãe. Eu não sei explicar, mas eu odeio ela. Se ele vai matá-la ou não, ninguém espera. Né? Pior vai ser na adolescência. É isso. Os guias não querem isso. Os guias querem que eles, pelo esquecimento, ele transforme ódio, se não em amor, mas pelo menos em, como diz a irmã Rosália no Evangelho, aprendam a se suportar, no capítulo 14. Na segunda, aprendam a ter simpatia, para que no futuro possam se amar. Irmã Rosália no Evangelho, capítulo 14. Há famílias onde há integrantes que só podem se suportar. Nem simpatia um tem com o outro. Ferreira conhece, não sei se você está aqui, 2 irmãos que ele visita, se um vira as costas, um dá uma martelada no outro, Marco trabalha na oficina do outro. Ferreira me contou, estarrecido, não vou citar aqui, porque é uma pessoa bem próxima. A mãe, embaixo, as 2 filhas no lado. Ferreira que tinha que ir para trocar os bichos da mulher. Aquelas escárias, né? Que deu bicho e perguntou às filhas: por mim dá bicho, por mim ela morre. Isso choca. Agora, quer dizer, o doutor, compromisso, né? Entra em encontro com seus valores. É por isso que o doutrinador tem que ser uma sabedoria, um amor. Porque essa situação, se ela estiver desencarnada, fala para o doutrinador, vai de encontro a ele, ao choque de valores morais. Ele passa até a odiar o espírito. A mulher morreu sendo cuidada pela esposa de Ferreira e outra. Uma filha em cima, a outra no lado. Tomaram o dinheiro todo e deixaram morrer no bicho. Ah, bicho, Ferreira está aí, me contou. Eu não vou entrar em detalhes, né, Ferreira? É óbvio. Nem contar o nome, porque a gente ora todo dia pelo espírito atormentado. De casa. Enigma, tá lá, enigma que só o espiritismo pode explicar, né? Tá no Evangelho. Esses enigmas que só deu casa, deu plano de saúde às filhas, deu tudo. Mas os ela filhos... tá o quê? Acorrentada? Morreu. Ela morreu cheia de bichos, paralisada. Ferreira e a mulher dele, sem comida. A geladeira vazia. Mas não era melhor botar ela no Mas asilo? nem isso, porque isso requer dinheiro. A geladeira vazia com feijão podre. E quando o Ferreira e a mulher sobem, a geladeira completa com o dinheiro da mãe. Mas não desce um prato. Por mim, ela morre. Mas seria que botaram no asilo de idosos. Mas agora já foi, né? Agora eu estou falando aqui, mas a gente ora sempre na equipe. Mas se for o compromisso, Carmen, esse compromisso para ela passar por isso, ninguém ia se interessar em levar. Olha o caso aqui, ó.
o estrangulador da Toscana com essa mãe, que essa reencarnação. Como é que esse menino E odia ela tanto essa falava mãe? ou não falava mais? Não morreu, já falava, conversava com Ferreira, fazer o quê? Ferreira é a mulher que cuidava dos vizinhos, já faleceu há um ano. Então, meu amigo, não é para isso. Não é para isso a reencarnação, né? Mesmo a compulsória. Não é para isso. Mas em compensação, infelizmente, diga. Eu ia falar sobre a Toscana aí, o exterminador da Toscana. É esse que ele está citando, 1000 anos de perseguição. Ah, sim, certo. E ele perguntou, a pergunta que gerou tudo isso é, mas ele não reencarnou? Então ele deixa entender que ele ficou fixado nessa raiva, nessa fúria, por 1000 anos. Mas o que é que vai acontecer com ele? Nesses 3 tipos de reencarnação, os guias esperam que ele se arrependa, que ele passe a estudar, se recompõe no mundo espiritual, colabore lá no mundo e tenha um planejamento. Mas se não for, ele vai para a terceira, que é a reencarnação compulsória. Vai nascer numa posição difícil, a mente debilitada, uma mente com ódio. Como é que você organiza um corpo? Se eu estou com dor de cabeça, como é que eu vou fazer uma palestra? Uma dor de dente, o que for? Como é que você, com uma dor na mente, vai organizar um corpinho? Vai organizar um corpinho saudável? Já vem comprometido. Ele vai ser um louco, futuro louco na Terra. Futuro garoto louco, hebefrenia, loucura saindo da infância. 4 minutos. Vamos para a nossa prece. O tema é bem instigante, né? Provocante demais. Mas o nosso tempo urge. Então, tem alguma coisa falando aí? Tem alguma televisão? Era a Tereza. Então vamos para a nossa prece de encerramento. Agradecer a presença do Cristo, que se faz representado através dos bons espíritos que velam por todos nós. Agradecer a presença daqueles espíritos que eles, por confiarem em nós, trouxeram, que são espíritos que já buscam esclarecimentos, não são espíritos maus, são espíritos que buscam esclarecimento sobre a própria situação. Queremos dizer aos bons espíritos nosso sentimento de gratidão por essa confiança, esperando em Deus e pelo esforço pessoal de cada um que se junta ao coletivo, que possamos oferecer com os parcos conhecimentos que nós temos, porque somos todos aprendizes, e com as experiências que nós compartilhamos, possamos auxiliar esses irmãos, para que eles possam renovar o seu próprio coração em busca do progresso, que é uma fatalidade da lei. Todos nós estamos fadados a progredir, e a proposta é progredir por amor, não pela dor. Que Jesus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Que Jesus envolva a essa senhora desencarnada e essas 2 irmãs citadas na minha mente e na mente de Ferreira. São nossas irmãs as 3. Então que a gente possa afastar da gente a condenação e a censura e pedir a Deus pelas 3 e por todos nós. Que assim seja. Que seja. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite. Então vamos fazendo No final de semana.